Primeira leitura. Livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-o a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. A primeira leitura faz parte do segundo relato da criação do livro do Gênesis, um texto atribuído à tradição javista, cuja origem remonta provavelmente à época de Salomão. Com efeito, os aspectos sapienciais do texto convergem para essa origem. Como é sabido, trata-se de um relato catequético e teológico, sem nenhuma pretensão histórica ou científica. O objetivo é ensinar que é Deus a fonte originária da vida e mostrar sua preocupação com a felicidade do ser humano e com toda a criação. Enquanto, no primeiro relato, pertencente à tradição sacerdotal, o ser humano, criado homem e mulher, é a conclusão da criação, no relato javista, ele também é o princípio. Primeiro Deus criou o homem, em seguida colocou-o num rico e fértil jardim, com grande diversidade de árvores e água para regá-las. Ao contemplar tudo isso, no entanto, Deus constata a incompletude da sua obra, devido à solidão do homem. É esse o ponto de partida do trecho lido neste domingo. Para suprir a solidão do homem, Deus continua a criar. Pensa numa criatura que seja correspondente, quer dizer, semelhante. Como possível solução, Deus criou os animais e conferiu ao homem a capacidade de dar-lhes os nomes. Dar um nome a um ser, na Bíblia, significa ter poder sobre ele. Desse modo, Deus torna o homem também sujeito da criação. O homem, porém, não encontrou entre os animais nenhum ser com que pudesse fazer comunhão, continuando incompleto, solitário e, consequentemente, infeliz. Ao dar-se conta de que os animais não são capazes de suprir a solidão do homem, Deus providencia a criatura semelhante. A imagem da costela tirada do homem significa a igualdade da mulher em essência e dignidade. Logo, não pode ser usada para justificar inferioridade ou submissão. Significa também a capacidade e a necessidade de relação para encontrar a felicidade. Ao ver a mulher, o homem exclama, sentindo-se finalmente completo e realizado. A declaração final do texto, além de fundamentar
o modelo de matrimônio monogâmico e indissolúvel, confirma que a realização plena do ser humano passa pela relação com o outro. Independentemente do estado de vida, o ser humano, homem e mulher, precisam de comunhão.